Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos então nos entregando a esse ambiente, a esse momento tão especial. Vamos nos sentando confortavelmente nas cadeiras, elevando os pensamentos e deixando de lado todas as dores, preocupações e atribulações da vida. Vamos aproveitar que esta casa nos acolhe amorosamente. Vamos saudar o nosso mentor, esse amigo e companheiro fiel, que está ao nosso lado em todos os momentos e que nos acompanha nesta noite. Vamos saudar também a mentora desta casa, Joana de Ângeles, que amorosamente nos recebe
nos envolve na luz desse ambiente. E assim, saudamos também todas as equipes espirituais que preparam esse ambiente para nos receber. Nessa sensação de tranquilidade, vamos sentindo a doce presença de Maria, nossa mãezinha querida, que nos envolve com seu manto de luz, que renova em nós o amor, esse amor que nos faz receber Jesus, que se faz presente nesta casa, como Ele mesmo disse, onde houvessem um ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. E mais tranquilos e serenos, vamos abrir o coração e nos elevar em pensamento e no coração a Deus, o nosso Pai maior, rezando a prece que Jesus nos ensinou, com muita tranquilidade, sorvendo e degustando cada palavra, para chegarmos a Deus de forma tranquila e verdadeira. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E nessa paz e tranquilidade, vamos receber o nosso companheiro Rialdo, que vai nos trazer o ensinamento dessa noite. Que a paz esteja conosco. Boa noite a todos. Que a espiritualidade nos abençoe com boas palavras e que possamos sair daqui com bons ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 23, chamado de Estranha Moral, Kardec reúne algumas passagens do Cristo e a gente vai conversar sobre uma delas retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, de uma frase bastante popular, onde ele dizia assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E por que Kardec chama esse capítulo 23 de Estranha Moral? Justamente porque, aparentemente, a princípio, quando a gente escuta uma frase como essa, né, que vinda de Jesus, que sempre pregou amor, benevolência e caridade ao próximo, né, respeito, e coloca uma frase bastante, pelo menos se interpretarmos ao pé da letra, agressiva, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas a gente precisa entender um pouquinho os ensinamentos de Jesus, né? Jesus foi um ser iluminado, brilhantíssimo, que esteve na Terra e dividiu a nossa história em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, começa aí uma importância e uma sabedoria nesses ensinamentos, porque todos eles foram dados de forma muito simples, num período curto de vida terrena, e que nos trouxe, 2000 anos depois, o guia e talvez o manual de procedimento de como a gente deve nos conduzir. Acontece que em 2000 anos muita coisa aconteceu. E quando Mateus relata essa história e Kardec reproduz no capítulo 23, o porquê que Jesus faz essa frase e coloca esse ensinamento, é porque naquele momento ele já tinha toda a certeza e toda a consciência do que estaria para acontecer, e sabia do fim, né? Sabia de todo o processo, e era chegada a hora de preparar esses discípulos para que levasse a palavra do cristianismo para que o mundo conhecesse. Então, o símbolo da espada, a espada usada, na verdade, é a divisão. Porque a partir do momento que aqueles discípulos precisariam caminhar sozinhos para levar esses ensinamentos, né, da nova frase, da nova doutrina, o que aconteceria? O primeiro obstáculo seria
se encontrar com os judeus, né? Porque para os judeus esperavam o Messias prometido, que o rei da Galileia, que estaria ali abençoando todos os povos, trazendo harmonia, paz e prosperidade. E esperam isso até hoje. Né? Jamais aceitaram a ideia de que um rabino, né, de que um pescador fosse capaz de ser o rei e trazer esses ensinamentos que perpetuariam aí por 2000 anos e com certeza um bom tempo pela frente ainda, até aprendermos a lição. E quando Jesus fala isso, passa essa informação aos seus discípulos, é justamente alertando que o caminho não seria fácil, né? Que a hora que você começa a pregar perante aqueles que não acreditam, né, em Cristo e que não acreditariam nessa doutrina, né, essa mensagem da espada, da divisão, geraria algumas discussões. Aqueles que não concordariam, começaria pelos judeus, pelos fariseus, e assim ia. Né? Por quê? Porque precisaria, a partir de um momento, levar isso ao conhecimento de todos. Né? E o surpreendente é que quando Jesus coloca dessa forma, eu não vim trazer a paz, né? Então, mas a espada. Mas no contexto da distribuição da informação para os discípulos, isso começa a tornar uma coisa de orientação. Ou seja, não vai ser fácil esse caminho, né? Vocês não vão encontrar um caminho fácil para pregar esta palavra. E para isso é preciso ter perseverança, para isso é preciso ter postura, para isso a gente precisa entender que quando a gente adota uma postura cristã, e quando eu falo adota uma postura cristã, eu estou falando em termos de prática, né? Porque é muito fácil a gente ler, é muito fácil a gente orar, é muito fácil a gente se dizer cristão. O difícil é ser cristão. Né? É muito difícil, quando a gente tem um problema num relacionamento pessoal, a gente manter o cristão, o Cristo dentro de nós. Porque estamos num caminho, que é natural, de progresso e somos cheios de imperfeições. Muito bem. Mas hoje nós não estamos mais, né, precisando sair para o mundo para propagar a doutrina cristã. Né? Eu acho que essa parte ficou há 2000 anos atrás, percorreu mais um período. Hoje, todos nós aqui saímos das nossas casas, dos nossos trabalhos e viemos por conta própria. Viemos através do nosso livre-arbítrio. Uns talvez vieram porque precisam de uma palavra de conforto, outros talvez para tomar um passe e manter o equilíbrio, outros talvez vieram, alguns de nós viemos porque estamos precisando de um tratamento. O motivo específico de cada um, na realidade, tanto faz. Mas uma coisa todos nós que estamos aqui hoje temos em comum. Estamos em busca de uma mudança de comportamento. Estamos buscando, talvez, melhorar algo que está dentro de nós e que está nos incomodando. Seja uma reflexão, seja, sei lá, tirar uma vicissitude, procurar uma compreensão melhor por aquele que está convivendo comigo, pelo meu chefe, enfim, seja por uma necessidade. O que buscamos aqui, ele é variável. Talvez daqui a 2, 3 meses, ou talvez daqui a uma semana, não tenha essa necessidade, tenha uma nova. Mas a necessidade sempre latente é a mudança de comportamento, é a mudança de conduta. E é aí que a gente precisa começar a fazer algumas reflexões do que nós estamos fazendo hoje. E isso talvez esteja até um pouco atrasado. Né? As casas espíritas estão cheias, os centros de Umbanda talvez estejam também, as igrejas também, os evangélicos também, os protestantes também, porque as pessoas começaram a entender, e é preciso começar a entender mesmo, né, que o mundo caminhou. Em 2000 anos, o que nós tínhamos para progredir em termos de tecnologia, em termos de informação, em termos de conhecimento, está sendo cumprido. Não que foi cumprido, está sendo cumprido. Muito mais coisas virão. Mas a gente precisa entender e talvez refletir se a gente está conseguindo acompanhar a nossa evolução moral, das nossas estranhas morais. Né? Será que a gente precisa levantar a espada contra o próximo? Né? Talvez se Jesus tivesse que se materializar neste momento e descesse nessa sala agora e fizesse exatamente essa colocação, qual seria a mensagem que seria passada para nós? Como deveríamos interpretar isso? Né? Deveríamos interpretar isso que cada um tem que sair daqui, ir para sua casa, tentar doutrinar o vizinho, né? O morador de rua, o chefe dentro de casa? Obviamente não. Né? Porque
estamos hoje precisando evoluir moralmente. Estamos hoje precisando fazer as nossas reformas íntimas. Precisamos, talvez, levantar as nossas espadas e perguntar se eu estou levantando a espada para aquele que divide, né, a minha casa, ou se eu estou levantando a minha espada para tentar amortizar as minhas próprias vicissitudes. Porque é muito mais fácil olhar para o próximo, né? Porque é um círculo vicioso. Seria mais ou menos assim. A pergunta que eu faço é mais fácil eu cuidar da vida do outro ou da minha? Né? Porque a gente enxerga o defeito no filho de todo mundo, mas a gente não enxerga o defeito do nosso filho. A gente enxerga o defeito em todo mundo, mas o nosso é uma virtude. Me fala uma qualidade sua. Sou perfeccionista. Né? Me fala outra qualidade sua. Odeio coisa mal feita. Né? Isso não é defeito. Né? Mas a gente tem essa mania de enxergar que aquele lá, mania, né? Ele não é perfeccionista, ele é cheio de manias. Né? A gente consegue transformar aquilo que a gente considera de virtude na gente no defeito do outro, que é a mesma coisa. E normalmente aquilo que mais agride o outro é exatamente onde eu estou precisando melhorar. Aquilo que o outro me provoca de pior é exatamente onde eu estou precisando melhorar. Então, o que a gente precisa tentar entender é mais ou menos assim. Nós temos uma ferramenta na mão extremamente importante chamada livre-arbítrio. Né? E esse livre-arbítrio nos dá duas opções sempre. Eu posso fazer uma escolha, né, de agir e posso fazer uma escolha de não agir. Eu sempre tenho duas escolhas. Eu nunca vou ter menos de duas escolhas. E a vida é cheia de livre-arbítrios. A gente acorda de manhã tendo a opção de estar bem-humorado, de trabalhar o pensamento e seguir em frente, ou podemos ter a opção de ficar pensando nos problemas e falar, o dia hoje vai ser pesado. Nós temos sempre duas opções, nunca vamos ter uma só. E o problema é o seguinte, como eu falei no começo, a gente caminhou tão rápido, né? Eu acho que esses últimos 30 anos nós tivemos uma evolução material, uma evolução tecnológica, uma evolução na informação, que parece que deu um choque na gente e deixou a gente meio atordoado. Né? A gente, há 20 anos atrás, pegava fila para comprar um telefone. Hoje, todas as pessoas, algumas pessoas têm 3 chips dentro do mesmo telefone. Né? Então, assim, esse choque de informação, e isso é muito fácil de ser justificado, porque o mundo não vai parar de andar. Ou a gente pula dentro desse trem e começa a entender quais são as necessidades reais de hoje, né? Ou nós vamos ficar para trás. Nós não vamos acompanhar. Né? E a vida mostra isso para a gente todos os dias. A minha mãe tem 90 anos, ela tem uma dificuldade enorme, né, de ir ao banco, ela tem uma dificuldade enorme de mexer no celular, né, porque a tecnologia andou. Né? E o corpo físico, também talvez não consiga acompanhar essa velocidade. Mas a gente não está falando de materialismo, a gente está falando de evolução moral. A gente precisa começar a olhar para nós no espelho e levantar a espada e falar assim, o que eu posso melhorar em mim? Cada vez que a gente resolve vir para uma palestra, ir para uma missa, enfim, buscar uma ajuda espiritual, a gente tem isso inerte dentro da gente quando a gente vem buscar algo melhor. Eu vim aqui justamente para uma reforma íntima. Eu quero ser mais calmo, eu quero ter equilíbrio para resolver o problema, eu quero tentar uma cura de um problema físico. Só que tudo isso hoje está muito difícil da gente administrar, porque as informações nos chegam diariamente, segundo a segundo. Né? Antigamente nós tínhamos o telefone. Passou-se um tempo, nós tínhamos o telefone e o bip. Passou mais um pouquinho, veio o e-mail. E a gente começou a ter as caixas de e-mails lotadas, então a gente tinha 2 e-mails. Aí nós criamos a intranet, né? Porque o e-mail era externo, a intranet era o problema do trabalho, um círculo fechado. Veio a tecnologia mais um pouquinho e trouxe as redes sociais, e hoje a gente tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter e mais alguns que vão vir pela frente, com certeza. E a gente não soube olhar para dentro de nós e começar a entender que a gente precisava organizar a vida da gente. A gente achou que a gente podia absorver tudo isso, né? E aí hoje a gente não tem o direito de decidir, ou melhor, o direito nós temos, a gente sempre tem 2 escolhas. A gente não tem a coragem de falar, eu não vou entrar nesse grupo de WhatsApp, porque todo dia alguém cria um grupo novo, e quando a gente menos espera, a gente foi posto lá dentro sem pedir. Né? E aí a gente entra naquela rotina de responder um e-mail, de responder outro, de não, aquele monte de mensagem, apita, não, agora. E ao invés de a gente simplesmente falar, isso não me interessa,
Né? Eu simplesmente, o que eu faço no WhatsApp mesmo? A gente apaga lá, como que é? Silencia. Como se isso fosse resolver o problema. Como se o nosso cérebro não fosse maquinar que cada bolinha azul que está ali de não sei quantas mensagens não fosse travando o nosso sistema, não fosse nos cobrando, porque isso é inerente a nós, eu preciso responder, eu tenho que dar atenção, preciso ver o que está acontecendo, eu vou ficar fora do assunto. E a gente começou a abrir mão de um negócio chamado essencialismo. O que realmente é essencial para nós hoje? Né? Então é mais do que hora de a gente levantar a nossa espada, como disse Jesus, e começar a olhar o problema moral nosso. Né? Porque nós somos cheios de defeitos. Cheios de defeito. Mas é muito mais fácil, nessa confusão toda, eu justificar isso em alguém ou em algo. Né? Por que eu vou assumir que eu sou teimoso? Por que eu vou assumir que eu não sei fazer escolhas? Por que eu vou assumir? Mas tem um detalhe que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser atropelados. Porque quando eu deixo de escolher algo, alguém escolhe por mim. Quando eu deixo de tomar uma decisão, alguém vai tomar essa decisão por mim. E aí a gente deixou alguém fez para nós algo. Depois eu deixei mais uma situação, me fiz de migué, o outro tomou outra decisão. Aí tomou outra decisão. E quando eu vejo, tem um monte de gente me servindo. E eu acho isso ótimo. Né? Eu não faço esforço, todo mundo me serve, todo mundo me atende, eu sou bem tratado. A gente usa esse termo, eu sou bem tratado. Mas a gente esqueceu que moralmente e espiritualmente nós estamos entrando num negócio chamado zona de conforto. A zona de conforto ela é ótima. Né? Alguém faz as coisas para a gente, eu não preciso pensar. Eu lembro de um personagem da Cristiane Torlone, numa novela, que ela falava para o marido, Ramirinho, né? Ela era o rei de jogar o problema para os outros. Né? Ela não queria resolver nada. Né? E muitas vezes a gente se pega fazendo isso, até que o outro se cansa, ele se sente explorado e fala para você assim, vou cuidar da minha vida. Né? Até que a gente presta atenção que a gente tem 15 mil grupos dentro do WhatsApp e a gente não está dando conta de nada, porque a gente perdeu a essência daquilo que a gente quer. Então, é mais do que hora de nós começarmos a abrir as nossas mentes e também o nosso coração e começarmos a fazer um exercício com o cérebro, que a gente chama isso de pensamento crítico. E aí isso começa lá no livre-arbítrio. Quando eu me deparo com um problema, eu tenho o livre-arbítrio de deixar de lado e deixar ele acumular. De repente alguém resolve para mim, eu vou na minha zona de conforto, eu vou empurrando com a barriga, eu vou jogando e depois eu vejo o que dá. E eu tenho a outra opção do livre-arbítrio, de trazer esse problema e tentar resolver. Né? Mas eu preciso entender se aquele problema que apareceu para mim naquele instante, ele é essencial para que eu possa. Porque muitas vezes, por a gente não saber dizer não para as pessoas, a gente ganha um problema novo. E a nossa sacola enche mais um pouco. Né? E a gente vai enchendo, a gente vai enchendo, a gente vai enchendo. Até que chega um dia a gente explode. E a gente explode porque a gente não aguenta mais. Né? Só que como a gente ficou talvez numa zona de conforto e não soube falar e perdemos, na realidade, o que aconteceu foi perdemos o controle da nossa própria vida, ela está na dependência de um monte de gente que convive com a gente não é mais dono da minha própria vontade, né? Só nos restou uma coisa, irmos para os consultórios dos terapeutas. Porque se nós repararmos, nos últimos 10 anos, temos pouquíssimas doenças físicas. As doenças são todas emocionais. As doenças estão todas ligadas aos sentimentos. Sentimentos mal trabalhados, sentimentos mal acumulados, sentimentos que a gente foi nos sufocando e a gente não soube dizer chega, não soube dizer não. Mas aí a culpa é do outro, né? Porque o outro que é muito dominador. Ele quer fazer tudo, mas a gente se esquece que a gente trata filho de tudo quanto é jeito. A gente tem a necessidade de tentar dar o melhor para os filhos, de fazer tudo por eles. E quando eles crescem, a gente percebe que a gente educou mal. Porque a gente protegeu demais. Porque na vida, tudo que é demais faz mal. Inclusive amor demais. Né? Amor demais mata às vezes. Então, e tudo isso porque a gente perde o controle e perde as rédeas daquilo que realmente é importante. Então, se Jesus aparecesse aqui novamente e perguntasse isso, eu não vim trazer a paz, mas a espada, eu tenho certeza que nenhum de nós, diante de uma reflexão como essa, vamos pensar que eu tenho que levantar a espada para alguém. Eu tenho que começar a levantar essa espada para dentro de mim mesmo.
né? É hora de a gente começar a organizar esse turbilhão de informação que nos chega diariamente. E senhores e senhoras, os próximos 10 anos só vai piorar. A tecnologia vai invadir. Nós estamos muito próximos de que a medicina não exista doença, né, que a parte física não será cuidada pela medicina. Né? Os equipamentos cada vez mais minuciosos, mais tecnológicos, cada vez com mais detalhes nos exames. Nós estamos muito próximo disso, em termos de tempo perante a eternidade. Tá? Estou falando de que 5, 10 anos é nada. Né? Mas nós estamos cada vez mais longe das curas emocionais. Estamos criando gerações que não sabem se defender de nada. Criando uma geração, e muitos nós já estamos fazendo parte disso, onde a gente vende uma falsa felicidade dentro das redes sociais, quando a gente não consegue resolver problema nenhum. Porque é muito mais importante levantar a espada para o outro, eu me aparecer, eu me mostrar para o outro, do que eu olhar o que eu posso ser melhor dentro de mim mesmo, e aí sim transformar aqueles que estão ao redor da gente. Porque não existe lição melhor do que o ensinamento através do exemplo. E foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás. Jesus falava pouco, mas agia muito. E quando abria a boca, resolvia o problema. E esses ensinamentos se perpetuaram até hoje. E no momento histórico que nós estamos vivendo, e quando eu digo histórico, é momento contemporâneo, a gente precisa começar a aprender a tirar 2 minutos do nosso dia e procurar entender qual é o nosso papel nessa loucura chamada vida. Né? Precisa começar a entender qual é o meu papel, como vai ser meu dia, como eu quero que ele seja. Né? Eu vou me abrir para toda a confusão que vai entrar, ou eu vou me equilibrar, eu vou me ligar a uma espiritualidade, eu vou procurar entender que por trás de cada ação existe uma reação, e vou começar a assumir para mim mesmo que ninguém está aqui em férias. Esta é uma casa de expiação e provas. O planeta é de expiação e provas. Nós estamos aqui para ser testados, para aprender, e nós não viemos aqui atrás da felicidade. Nós estamos em busca de uma felicidade, que pelo estágio espiritual e de evolução que nós nos encontramos, nós vamos ter apenas momentos de felicidades, ou não. Eu vou aprender a controlar a minha vida, eu vou aprender a dizer sim e não da hora certa, eu vou saber colocar o número de receitas dentro de ingredientes dentro da minha receita, onde eu não vou deixar nem esse bolo cheio demais, nem vazio, eu vou fazer um bolo de forma equilibrada. Isso é difícil? Isso é muito difícil. Mas se a gente não começar a se equilibrar e perceber que estamos vivendo os novos tempos, e perceber que temos que estar atentos a essas mudanças, porque esses são os chamados. O mundo está se abrindo, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Mas o mundo está aí, né? E nós temos uma ferramenta chamada livre-arbítrio, até para escolher aquilo que a gente quer ouvir e ver na televisão. Mas a gente não faz isso. Hoje em dia, se eu perguntar aqui, quem confia em todas as informações da internet? Ninguém vai levantar a mão. Porque tudo que está ali, se não é falso, 2 minutos depois chega uma informação diferente daquilo, ou chega uma informação maior do que aquela que acabou de chegar. E nós não temos capacidades para absorver tudo isso. Então precisamos ser essencialistas. Começar a definir o que realmente é bom, começar a definir o que realmente me faz bem, começar a definir realmente o que eu quero para mim. Porque com esse leque de opções, para a gente querer tudo e não ter nada, é só uma escolha errada. É só uma escolha errada. Então, quando a gente fala, quando Jesus disse, vá à luta, este momento que nós estamos, porque há 2000 anos atrás, a luta era outra. Né? A luta era outro tipo de luta. Hoje, como falamos, não importa a religião de cada um, as pessoas vão em busca das doutrinas e estão baseadas no cristianismo, no budismo, não importa em qual delas, mas estão ligadas a uma espiritualidade maior. Né? Isso já foi propagado para o mundo. Então, cada coisa tem a seu tempo. Se aquilo já foi construído, se aquilo já está solidificado, se aquilo já está consolidado, é hora de entendermos o que precisa ser melhorado. E essa melhora não está no meu marido, na minha esposa, no meu filho, no meu vizinho. Ela está dentro de cada um de nós. Através das escolhas, né? E através de a gente
assumir tanto os nossos erros quanto as nossas assertivas. Porque nós também não somos feitos só de coisas erradas, né? E isso é um peso, né? Está todo mundo aqui cumprindo o karma. Não é assim, né? Temos encarnações passadas e temos méritos das encarnações passadas, né? Temos que parar que está todo mundo aqui sofrendo. Não, nós não estamos sofrendo. A gente sofre porque a gente faz escolhas ruins. Estamos sofrendo, né? Porque, primeiro, que não sabemos o que queremos. E segundo, que a gente volta no início da conversa, é bom ser vítima, né? Quando a gente é vítima, todo mundo tem dó. Aí eu entro na zona de conforto de novo. Então, é perigoso, né? É um jogo muito perigoso. Mexer com os nossos sentimentos, mexer com as nossas emoções, ela não diz respeito ao outro, ela diz respeito a mim mesmo. Então, é importantíssimo a gente analisar um pouquinho, todos os dias, fazermos uma analogia, que momento do progresso, nem seria essa a palavra, que momento a humanidade está passando, né? Qual é o momento que a gente se encontra? Né? Talvez seja o momento de a gente começar a separar, porque já vimos muita coisa, talvez vamos ver muitas outras, talvez não, com certeza. Já vimos muitas coisas, e já teremos condições de fazer essas escolhas. Agora, moralmente falando, trabalhar 4 sentimentos importantíssimos: raiva, rancor, mágoa e culpa. Esses 4 sentimentos precisam ser arrancados urgentemente das nossas vidas. 4 sentimentos: raiva, rancor, culpa e mágoa. São sentimentos que nos amarram a outras pessoas, que não nos deixam crescer, que tapam a nossa visão e, principalmente, a nossa condição de amar, né? E que a gente não percebe, a gente acha que isso é culpa do outro. A culpa é do outro. E quando a culpa não é do outro, que eu tomo uma atitude que eu falo não, que eu falo, puxa, consegui falar não, eu fico culpado porque eu fiz isso. Né? Eu me sinto culpado, mas eu estou sendo egoísta, mas eu estou sendo... Senhores, se ficássemos pensando em termos de egoísmo, né, e eu não estou indo ao extremo, obviamente, nós não seríamos uma identidade para cada ser humano, não teríamos uma história e uma missão de vida para cada um. Então, é momento de refletirmos, é momento de entendermos essa situação e todos os dias agradecermos o que somos e tentar entender qual vai ser a missão do nosso dia. Provavelmente, atitudes como essa, de uma ligação com o plano espiritual, né, de uma proximidade com o próprio mentor da gente, né, nos traga a paz, que talvez essa espada tanto está nos espetando para que a gente consiga viver um pouco melhor. Né? De novo, temos a escolha do livre-arbítrio para decidirmos sempre o que queremos. Vamos acertar sempre? Provavelmente não. Com uma grande certeza que não vamos acertar todas. Mas quando estamos no controle das nossas vidas, sabendo exatamente aquilo que queremos, confiando na espiritualidade, que muitas vezes nos intui para dizer, vai por esse caminho, mas a gente teimoso fala, não, eu vou por esse. Nossa, mas eu tive uma intuição que era para ir, então, por que não seguiu? Aí fala que o anjo da guarda não protege. A gente ainda põe a culpa no anjo da guarda. Então, é muito importante que a gente tenha essa serenidade de escolhas. Estamos sim preparados para fazer isso. Jesus disse, ninguém carrega o fardo mais do que pode. Se não tivéssemos condição de enfrentar este momento atual, não estaríamos encarnados. Né? Então, se ainda estamos aqui, é porque temos algo a melhorar em nós, não no outro. Temos algo a melhorar dentro de nós. Temos algo a corrigir dentro de nós. E não nos preocuparmos em querer que mudar o filho, o marido, a esposa, a sogra, o sogro e o chefe. Né? Quando a gente começar a olhar a nossa grama, talvez a gente consiga regar e deixar ela um pouquinho mais verde. Né? Ao invés de ficar subindo no muro e vendo se a grama do vizinho está verde. De qualquer forma, eu acho que a gente precisa sair dessa contramão que nós estamos, né? Eu acho que a gente precisa começar a retomar o poder das nossas próprias vidas, das nossas emoções e principalmente dos nossos sentimentos, porque só assim a gente vai conseguir ter equilíbrio suficiente para decidir o que é certo e o que é errado, tomar escolhas melhores, né? E seguir em frente, porque quem está caminhando tropeça, faz parte do processo. E a gente não pode se culpar por isso.
né? Fiz uma escolha, não saiu como eu imaginava, eu preciso pedir desculpas para alguém, eu preciso voltar atrás, eu preciso corrigir alguma coisa? Faça. Em lugar nenhum está escrito que isso não pode. Mas a gente encurtiu, olha, agora vou assumir, já fiz, agora vou assumir. Assuma. E muitas vezes assumir é voltar e falar, me desculpe, errei. Mas a gente não tem essa humildade, né? A gente ainda não consegue fazer isso, porque estamos mais preocupados com as nossas imagens externas do que com a nossa própria evolução interior. Que Deus esteja com todos nós. Boa noite. E assim, agradecidos por tudo que recebemos nesta casa, nesta noite, todo aprendizado que nos fortalece para seguirmos em frente, vamos abrir o coração e vibrar muito amor. Vamos vibrar o bem por nós, pelo próximo, pela humanidade. Vamos vibrar deixando o nosso melhor nas mãos da espiritualidade aqui presente, confiantes de que eles farão o que é necessário, levando o nosso amor e a nossa vibração onde houver maior necessidade. E assim, mais uma vez, agradecemos a essas equipes espirituais, a Jesus. E vamos então nos levando até Maria, saudando essa mãezinha querida com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja e que possamos voltar aos nossos lares na paz, na tranquilidade, na proteção do Mestre. Boa noite.